sou a Fabi E eu sou a Tamara. e esse é o Mãescast. Só quem vive entende. Antes de anunciarmos o nosso tema de hoje, vamos ouvir um recadinho do nosso parceiro. Aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena. Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom está aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. Hoje vamos falar sobre uma terapia que tem transformado a vida de muitas famílias, a sinoterapia. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe o Gustavo Henrique, que é pai atípico, escritor militar. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí, falar um pouco sobre a sinoterapia, né? Um assunto que eu gosto demais e tem ajudado muitas crianças aí. E Gustavo, seja muito bem-vindo. Eu confesso que antes, de conhecer o seu trabalho, eu nunca tinha ouvido falar em sinoterapia. E eu acredito que muitas mães também não. E antes da gente falar, dessa terapia, conta um pouquinho para a gente da sua história, como que foi se conectando, né? Você é policial militar, Isso. escritor e atua também com a sinoterapia. Massoterapeuta também, né? Também, um pouquinho de tudo, né? Como é que foi se conectando aí tudo isso? Bom, comecei desde cedo, sabe? Sempre gostei de... É uma herança que eu tenho de meus avós, meus pais, de ajudar as pessoas, sabe? Às vezes um vizinho batia lá, pedia uma colher de açúcar, um óleo. E desde pequeno gostava de ver aquilo. Pô, meus avós são sempre ajudando, sempre falam sim para ajudar, né? Aí eu comecei com o tempo a pegar aquilo e tô levando para frente. Em 2017 passei na Polícia Militar, hoje fazem aproximadamente 9 a 10 anos, sou cabo de polícia, né? E sempre gostei de mexer com animais também. Hoje trabalho num canil e eu também tenho um apreço muito grande por crianças e idosos, sabe? Então, por que que eu não junto esses dois? Criança, idoso e cachorro, né? Eu até trouxe um livro aqui para vocês de presente, né? Obrigada. Aí você sorteia vai com quem vai ficar, depois vocês dividem aí, mas depois eu trago mais também, pro José também. E assim, para mim é um prazer imenso, sabe? Juntar atividade policial militar, que tá aí sempre pronto a ajudar, a literalmente nosso juramento oferecer a vida em prol de outros. Então eu levei muito esse lema para minha vida, porque eu não me doar mais dentro da profissão que eu tenho para ajudar as pessoas. Então começou-se um pouquinho daí, né? Em querer sempre ser prestativo com o próximo. Gustavo, e em que momento o autismo entrou na sua vida? Essa é uma parte bem íntima que eu gosto de falar, sabe? Eu sempre gostei de muitas ações sociais também. Sempre gostei de ir a asilo, ir a escola, em hospitais. E num determinado momento eu ia no abrigo de crianças, né? Crianças de 3 a 12 anos, que é a idade máxima que pode ficar lá. E num deles eu conheci uma criança que tem leucemia terminal, em estágio terminal, né? Aí peguei a foto, mandei pra minha mãe, que gracinha, vamos adotar? Só que eu achei que ela tava brincando. Ela, aí eu, vamos. Só que passou tipo assim um mês, o papelado estava pronto, minha mãe já entrou com o juiz, já foi lá na casa. Só que o médico chamou a gente, chamou o psicólogo, chamou o terapeuta, falou assim, ó, vocês são dispostos a cuidar dessa criança no problema que ela tem? Que ela tá aqui hoje, assim, meia hora pode não estar mais, né? Então minha mãe sentou, conversou, a gente chegamos num consenso assim, mãe, vamos cuidar dessa criança, mesmo sabendo que qualquer segundo pode ser o último dela. Minha mãe, vamos. E hoje, né, assim, no resumir da história, fazem 4 anos que ele está com a gente, não posso revelar o nome porque ainda não está com a nossa família em definitivo, mas é uma criança que começou a vida, assim, pode acabar, e hoje já tem 4 anos, né, ela já tá, mas até viu a foto dele de mais Lindo demais. recente, que o cuidado, o amor, ele transforma a vida das pessoas, Sim. né? Então, ainda pode sim ser o último dia dele, pode sim partir a qualquer momento, mas naquela sentimento de que a gente deu o nosso melhor como ser humano, né? Hoje ele vai, se Deus permitir que seja assim, ele vai partir sabendo que tive um pai, tive uma família que me acolheu e vou partir feliz. Então, essa ideia de misturando a sinoterapia também envolve muito que hoje a gente descobriu que ele está apresentando os traços de autista, né? A gente fez o exame, ele está apresentando o nível 2 não verbal, e assim que ele chegou, ele morria de medo de animais, né? Cachorro, eu tenho 2 cães, né? Cantando um livro ali.
Então eu comecei a fazer essa experiência que eu aprendi, né, dentro do canil da Polícia Militar e trazendo para fora os aprendizados lá relacionados ao adestramento, e comecei a fazer dentro de casa esses testes, né, induzir, aproximar para ver se ele melhorava, porque ele não anda ainda, ele tem muita dificuldade de andar. Ele tem 4 anos, mas é como se fisiologicamente ele tivesse 2 anos de idade, né? Então, essa vivência, né, com o autismo que despertou esse lado da sinoterapia em você. Também essa documentado curiosidade. nesse livro. Uhum. A polícia ela tem mania de fazer alguns encontros, né, para aproximar a comunidade da polícia militar. A gente estava num aglomerado, né, um dia, e a gente foi fazer. Lá levar os cães para o pessoal conhecer. E lá tinha uma criança. Ela é autista. O nome dela eu posso falar que a mãe dela permitiu. Se chama Alice. Falei, por que você não leva a sua filha para conhecer o canil da Polícia Militar? Aí, numa determinada data, ela foi e começou a brincar. A Alice ela tinha dificuldade na época de andar, né? Tinha muita reduzida, né? A forma de andar, de falar. Ela tinha problema com o social das pessoas, não conseguia como é que eu posso dizer? Se interagir com outras pessoas. No final do dia, eu tinha a cachorrinha que ela tá até aí, a marronzinha, a Mel. É uma Border Collie, tipo assim, 320, muito acelerada. E nesse dia a Mel, ela tava muito passiva, muito tranquila, porque ela entendeu a realidade da Alice. Que ela não se mexesse demais, poderia cair, poderia bater em algum lugar. Então ela entendeu que, tipo assim, eu vou acompanhar esse ser humano da forma que ela conseguir. Então, o cachorro, ele se conecta, né? Porque eu li, né, ontem, estava pesquisando um pouco sobre a sinoterapia, e eu vi que a criança também, ela se conecta, né, com o animal antes de se conectar com o terapeuta. Exatamente. Isso facilita aí essa Exatamente. interação. E uma das vantagens da sinoterapia, né, que é sino de cão e terapia, o cão tem o poder de curar. Só que antes de ele trazer essa cura, ele te trata como um dele, como um familiar mesmo. Então o cachorro ele consegue fazer essa leitura. E a criança, quando ela consegue ver isso do outro lado, pô, tem um ser que gosta de mim, mesmo sem palavras, conseguiu conectar. E no final dessa visita que a Bruna, né, a mãe da Alice, ela falou comigo, Gustavo, uma hora que a gente passou aqui, às vezes tem mês de terapia que a gente não conseguiu chegar nesse resultado. Que é uma das coisas assim que nesse momento mesmo começou-se a ideia que vou fazer a sinoterapia e levar para mais pessoas. Porque a realidade que a mãe dela passou naquele momento é algo assim que eu não pude deixar só ali. Eu pensei, quantas crianças mais podem ser ajudadas através da sinoterapia? E assim, voltada para o autismo ainda, que hoje quem tem crianças autistas em casa, quem tem adulto, quem tem idoso, sabe o quanto que é difícil de cuidar dessas pessoas. Então eu falei assim, eu vou documentar isso a partir de hoje. Foi quando foi a ideia de colocar tudo no papel. Chamei ela, perguntei se ela autorizava mostrar tudo aquilo que eu tinha anotado, mostrar para as pessoas. Falei assim, Gustavo, carta aberta. Pode fazer o que você achar pertinente. Desse ponto em diante, passou-se um ano, eu interagindo com outras crianças, eu levando em hospitais, eu observando mais o comportamento de quem tinha contato com os cães, comecei a colocar tudo no papel. Eu encontrei a mãe da Alice de novo, perguntei qual que foi a diferença do antes, quando a senhora conheceu a gente, a Mel, e hoje. Ela, Gustavo, a Alice começou praticamente a falar depois, começou a se envolver mais socialmente, por quê? Porque ela queria mostrar o que ela aprendeu, né, com os cães. Às vezes ela pegar uma guia do cachorro e levar para passear, ela quer mostrar para uma pessoa. Então, cientificamente, ela já começa a abrir a cabeça para colocar mais pessoas que ela não tinha dificuldade. Olha meu cachorro, olha o pente que eu passo no meu cachorro. Isso, para quem tem crianças autistas, sabe que isso é um ganho gigantesco, porque a criança ela tem a dificuldade própria de se comunicar. Então, quando ela abre espaço para mostrar através do cão, às vezes o terapeuta, às vezes o psicólogo, às vezes o psiquiatra, ele vai levar meses para conseguir pelo menos conectar com essa criança. Então, o cachorro por si só ele já consegue fazer isso muito mais rápido. E quais que são as habilidades que costumam ser trabalhadas nessa terapia? A gente não pode abrir mão também muito da parte científica, né? Eu conversei com a Tamara, ela me perguntou a respeito disso. Eu tenho, sim, os dados práticos, né, de vivência pessoal, né, do que eu fiz, né, com os cães e as crianças que passaram pelos cães, mas eu deveria também saber como que eu posso envolver isso dentro da ciência e mostrar que os resultados funcionam. Eu comecei a estudar literalmente sobre a sinoterapia.
fui em Rio de Janeiro, fui em São Paulo, fui em outros colegas saber que mexem nesse ramo, só que é muito difícil conseguir conhecimento nesse ponto, até porque é uma coisa muito nova e os poucos que têm esse conhecimento não dividem tão facilmente, sabe? Então eu comecei a estudar como é a mente de uma criança autista. Eu tenho alguns colegas que trabalham dentro da área de multidisciplinar, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Cheguei para cada um e perguntei, ó, eu preciso disso, como que funciona a cabeça de uma criança autista? Vocês podem me dar um relatório em relação a isso? Cada um escreveu de punho, Gustavo, ó, a criança autista dentro da fisioterapia, a gente precisa disso, disso, disso para o desenvolvimento dela. O psicólogo, Gustavo, você precisa disso, disso, disso para o desenvolvimento dela. Então eu comecei a anotar e no meu conhecimento de adestrador, eu comecei a traduzir isso para os meus cães. Então, meu cão ele entende como ele precisa se portar dentro da área de um fisioterapeuta. Coloquei tudo isso num papel, estudei sobre neurociência também, sobre neurodivergência, e comecei a levar a parte prática e atrás disso a parte científica. Porque a ideia do livro não é só contar histórias. Quando a pessoa contou a história na criança que era antes e uma criança que agora é depois. Não, assim, tem histórias bonitas ali no livro, mas a ideia é o quê? É mostrar para um diretor de um hospital aqui, eu tenho esse material aqui, você pode incluir dentro da sua equipe. Que um cachorro você pode levar a qualquer lugar mais fácil de transporte. Às vezes até mais vantajoso com a ecoterapia, não sei se vocês já ouviram falar também, Sim. né? Só que colocar um cavalo dentro do hospital, às vezes, é muito dificultoso. Então, Sim. você pega um cachorro, coloca na bolsa pequena ali, leva e você começa assim, a fazer o trabalho de sinoterapia. Então, às vezes é mostrar também para aquelas pessoas que não têm condição de um atendimento multidisciplinar aqui em BH, às vezes morar lá no interior de Minas, como que ela traz uma criança lá e faz o tratamento aqui sendo muito caro. Uma sessão hoje particular, você acaba pagando aí R$ 1.500, dependendo do profissional. Então, como que você pode oferecer às pessoas que não têm condição e que precisam dessa melhora dentro de casa? Então, acho que, conversando com a Tamara também, é a minha parte de colaborar com a sociedade, pegar o conhecimento que eu tenho, associar aquilo que é de herança dos meus avós, que é ajudar o próximo, e tipo assim, toma aqui, ó. Então, vocês podem, por si só, trabalharem dentro da sinoterapia. Então, acho que esse fio aí começa assim, sabe? Em falar nos cachorros, o cachorro, qualquer cachorro pode ser treinado para estar fazendo a sinoterapia? Perfeito. Eu tive na OAB, né, mês passado, que eles têm ideia de trazer isso para Minas Gerais mesmo, colocar no papel para apresentar para as escolas, alguns, né, políticos que defendem a causa do autismo querem implementar nos locais públicos, e às vezes nem sempre todo mundo vai ter condição de comprar um cachorro da raça adequada. Ô, Gustavo, mas o labrador é o mais adequado? Às vezes eu não tenho um labrador, como é que eu vou fazer? Às vezes o Golden é o mais adequado. Então o que que a gente tem que preocupar? Não a raça em si, é o comportamento do cão. Lógico que se eu tiver um cachorro selecionado que já gosta de criança e uma genética boa, aí fechou 100%. Mas às vezes eu não tenho condição de falar com uma moça que tem uma baixa renda, comprar um cachorro de R$ 3.000. Então eu tenho que juntar isso aí, usar a sabedoria e o treinamento sim tem que ser um treinamento assim, o melhor que eu puder oferecer, independente da raça. Mas se eu pegar essas coisas do comportamento do cão, um cão que aguenta, suporta o toque, um cachorro que ele às vezes vai tomar uma pancada uma criança autista e não vai retornar e morder, isso para mim que é importante. E você falou muito sobre a criança autista, né? Essa terapia, ela pode trabalhar outras deficiências, outras condições, ou somente no autismo? Claro, pode-se e deve, porque alguns adestradores, né, que infelizmente no mundo adestrador tudo é muito fechado, tudo é meu, o conhecimento é meu, que passo da forma que eu quero, pro benefício próprio. Eu já penso o contrário. Não adianta as pessoas terem conhecimento se não for para ajudar alguém para servir as pessoas. Às vezes eu vou gastar fortuna para ter o conhecimento para mim, morrer comigo não tem muito sentido. Então, a gente pode sim aplicar para qualquer pessoa. Eu trouxe muito para o autismo por causa do Caleb, começou na Alice e no Davi, que são outra criança que eu vou falar daqui a pouco também. Que eu apaixonei pelos dois, são autistas também, mas porque agora eu tenho o próprio exemplo dentro de casa. Então, assim, eu preciso ajudar essa criança, que além da leucemia, ele precisa também desenvolver o psicológico dele. Então, Acaba que essas histórias dão mais sentido ao seu trabalho, né? Exatamente. Tipo assim, e faz a gente, como ser humano,
ser prestativo para a humanidade. Porque a gente tem o dom, tem o conhecimento, a gente gosta de fazer. Por que não expandir, ensinar com que mais pessoas aprendam isso? E, tipo assim, a senhora tem uma criança autista dentro de casa, por que eu vou segurar o conhecimento? Ou vou cobrar a fortuna da senhora, sendo que a senhora não tem esse potencial e precisa disso? Então, às vezes, o resultado que você consegue alcançar com o conhecimento que eu te ajudei, para mim tá pago qualquer gasto que eu tive. Então, eu posso usar o cachorro de apoio emocional para idoso, que tem, às vezes que eu levei a Mel quando era mais nova no hospital, é, alguns idosos também, assim, no fim da vida, o que sobrepôs esses dias de vida foi, às vezes, a vontade de querer ver o cachorro de novo. Tem um hospital, que eu não posso estar o nome, fica lá em Belvedere, um hospital até de luxo, de uma senhora que também estava em estado terminal. Sabe, ela tinha força, tinha tudo, mas ela tinha um problema de saúde que os dias dela estavam terminando. Então, toda vez que a Mel visitava, ela já perguntava qual que seria a próxima visita da Mel. Então, isso ali, ela lhe deu mais alguns meses de vida. Dá uma expectativa, Uma né, pra ela expectativa. Quando que esperar. eu vou ver aquela cadelinha que me abraçou de novo? Quando que eu vou ver aquela cadelinha que brincou comigo? Eu não posso, nesse caso, eu não posso colocar foto, né, por questão de imagem, mas o dia que a Mel chegou com ela, a Mel subiu no peito dela e abraçou, e as duas ficou ali abraçadas na cadeira, tipo assim, uns 5 minutos. Então o filho dela também reconheceu que, pô, eu não vejo minha mãe tão esperançosa assim faz muito tempo. Então o cachorro eu posso utilizar em qualquer área, seja com idoso, seja com jovem, seja com criança. O autismo eu fechei porque eu gosto, mas a sinoterapia ela é muito ampla. Você só tem que saber como qualificar o seu cão dentro da área que você precisa. E como que uma mãe ela pode perceber que esse é um bom recurso para o filho, né? Ou para, no caso de um idoso, como que uma pessoa ela pode perceber que é um bom Aí, recurso a sinoterapia? sim, aí entra a segunda criança, né, que é o Davi. Um beijo aí pro Davi, um beijo pra Bruna também, que tem lutado pela causa autista. Eu conheci o Davi no evento, que só tinha crianças autistas, acho que lá em Venda Nova, tinha mais ou menos umas 150 crianças autistas. Então você imagina a bagunça que era, criança jogando pro alto, criança mordendo. Então quando eu cheguei, eu tava com o crachá do autismo, né? Tava eu e a Mel também, na época, usava uma bandana com o símbolo do autismo. A gente andando no meio das crianças lá, saiu uma criança empurrando todas elas assim, sai, sai, sai. Chegou em mim, pegou meu crachá, olhou pra mim assim e mostrou pra mãe dele, lá, mamãe, um autista igual eu. Aí chegou na Mel, pegou a bandana dela, ela também é autista, mamãe, é cachorro é autista. Então ali já criou uma conexão sem a gente ter falado nada. O interessante, às vezes, do cão é isso aí. Reduzir esse tempo de conexão, que às vezes o psicólogo, ele consegue sim, né, dentro da área dele, mas vai demorar um pouco mais de tempo. Então a gente chegou lá, o Davi conectou com a gente. Aí a Bruna, ó, como que faz isso aí que você está fazendo? Que é interagir, que é se soltar, que é se abrir. Aí eu falei, ó, eu tenho esse livro aqui, se você se interessar, busque conhecimento, tá aqui, no que a senhora precisar, a senhora me procure que eu vou ajudar a senhora. Aí passados-se alguns meses, procurei a Bruna e perguntei como que tá, a Bruna Kelly, perdão, como que tá o desenvolvimento do Davi? Ô Gustavo, minha vizinha, ela tinha um cachorro, sabe? Assim, um velhinho lá. Aí eu peguei e comecei a testar o Davi. Um cachorro lá que nem era nosso. Aí o Davi já conseguia apontar onde que doía nele, porque doía a barriga do cachorro. O cachorro tinha um problema na época. Doía a barriga do cachorro, o Davi conseguia identificar, mamãe, ali, tá aqui. Então, às vezes, ele conseguia expressar quando ele puxava a orelha de um cachorro, o cachorro chorava de dor. Então, ele comunicava espelhando o que ele via no cachorro. Então, você vê, é uma pessoa que não conhece nada de adestramento, não conhece nada, assim, da vida do adestrador, mas o pouco que, com o tempo, eu consegui explicar para ela, ela conseguiu transformar isso na vida do Davi. Então, voltando à pergunta da Tamara também, eu posso usar qualquer cachorro. Ela pegou um cachorro vira-lata que era do vizinho, começou-se a trabalhar com o Davi, né, dentro do quintal da casa dela. O Davi teve uma melhora surpreendente. A criança também tinha muita dificuldade em falar, em locomover. E hoje você vê o Davi, são duas crianças completamente diferentes. Ele já corre, já joga a bola, já brinca, porque ela aprendeu o conceito mínimo ali e está aplicando dia a dia. E pode ser qualquer cachorro, mas tem uma preparação para esse cachorro? Como que esse cachorro é preparado para ser terapeuta? Sim, sim, sim. A gente não pode abrir mão de qualificar esse cão também, sabe? Apesar de que o maior segredo para dar certo seria as próprias pessoas. Que às vezes a gente adestra um cão, deixa um cão qualificado, aí chega no lar, a pessoa faz completamente o oposto que a gente ensinou, né? Às vezes
A pessoa quer que o cão se comporte com educação dentro de casa. Na minha presença como adestrador, o cão ele vai se portar perfeitamente, porque ele sabe que eu vou cobrar dele. Aí chega em casa, o pai, a mãe ou o filho que tem o cão vai fazer completamente o inverso. Deixa o cachorro subir na mesa. Ah, mas é meu filho. Ah, mas o cachorro gosta demais, eu não posso chamar a atenção do cachorro. Então o mais importante é, a gente adestra o cão ele aprendeu, mas quem cuida desse cão tem que dar sequência no que a gente passou. O que é importante um cão, o ideal seria um cachorro mais novo, o mais filhote possível, porque dentro do adestramento ele tem janelas de, de socialização, ambientação, que fosse um aprendizado na vida mais nova dele ali. Então eu vou apresentar tudo para aquele cão. Como ele se portar quando ele toma um soco, ele ser resistente a uma dor, que criança autista às vezes vai morder, é natural. Nesse evento mesmo que eu fui com a Mel, uma criança chutou o focinho dela. E eu estava no início do treinamento, ela chorou, mas ela não retornou nessa criança, que é o muito importante. Porque crianças autistas, elas são imprevisíveis. A gente acha que ela está fazendo por maldade em bater no cachorro, mas é dela. Às vezes é a comunicação que ainda ela não conseguiu aprender como se portar. Então, se eu apresentar esse cachorro, ele ser resistente à dor, e ele retornar aquilo que às vezes no instinto dele é morder, é avançar, eu saber acalmar aquilo ali, e ir aos poucos ensinando a criança que não pode, então o sucesso está aí. Independente da raça, eu posso pegar às vezes um exemplo bem simples. Pitbull geralmente é um cachorro que eles prepararam para rinha. Vamos pegar. Mas se eu adequar esse cão desde o mais novo treinamento dele, ele vai entender que ele não pode fazer aquilo ali, por mais pancada que ele receba, sabe? Gustavo, e aproveitar, né, que você conta com tanto carinho, toda essa sua história, quando foi que você enxergou que isso faz parte de você, a sinoterapia? Quando que você falou assim, não é isso, eu quero pesquisar, eu quero estar ali. Onde que você enxergou na sua vida que isso era para você? Sim, sim. Voltando lá um pouco da Alice, o Marco, mesmo de verdade, ó, hoje eu vou mexer com sinoterapia. No final da visita que o pessoal, quando vai no canil, geralmente a gente tem uma sala de fotos lá, que as crianças podem tirar foto com os cães e tal. Aí a Mel, ela meio que sentou, assim, né, pra tirar a foto. A Alice, sem falar nada com ninguém, ela aproximou, abaixou e colocou a testa no focinho da Mel. E as duas ficou ali, tipo, ali, uns 2 minutos. A Alice abaixada, a Mel com o focinho pra cima, e as duas assim, ó. E eu falei, vai, que coisa mais estranha. Meio que as duas estivessem conversando por telepatia, sabe? Aí eu falei, muito interessante isso. A mãe dela falou que ela tinha dificuldade com o cão, era hipersensível a pelo e a toque, e agora no final da visita já tá com a cabeça colada aqui na Mel. Então eu falei assim, eu não posso deixar isso morrer aqui. Eu acho que as coisas que eu gosto de fazer, e eu tô vendo que tá dando resultado, se eu interferir, por que eu não levo isso para fora? Vamos dizer assim, para que o mundo conheça. Uhum. Então, todo conhecimento é válido se você vai ajudar o próximo. Então, ali nasceu realmente a vontade de colocar a sinoterapia em prática. Então veio de uma experiência na Na prática. prática, e assim, e sem cobrança nenhuma, eu falei assim, eu vou fazer isso. Não, eu falei simplesmente levar a visita, e dali começou a se surgir ideias. Porque eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu olho aquele ambiente, olho aquele cachorro, olho aquela pessoa e vejo com que os dois entre eles vão resolver. Meio que foi assim. Quando eu e a Alice foi passear no campo que a gente tem lá, ela pegou a guia, a Alice deu um salto, ela tinha muita dificuldade, do nada, ela foi, deu um mini saltozinho assim do chão, a Mel não sei o que ela entendeu e fez a mesma coisa. Depois eu vejo se eu acho esse vídeo, eu mostro pra vocês no particular. Então, pensa, pô, uma coisa que eu não interferi, elas se comunicam entre si e melhorou fisiologicamente, eu acho que isso a gente não pode deixar passar. Sim, nossa, que gracinha, né? E é muito bom ter essa experiência, é bom viver isso mesmo na prática, né? Que a gente vê Sim, que faz a diferença na vida das crianças mesmo. Eu sim, achei sim. maravilhosa a fala dele, a história dele, É. como que surgiu, né? E eu acho que, assim como eu, que não conhecia sinoterapia, eu acho que vai trazer, né, essa informação para Outras- mais famílias, né? E tem alguma contraindicação? Tem assim, ó, por esse motivo não poderia fazer a sinoterapia. Eu acho que a gente não pode abrir mão, né? Igual tá no livro ali da equipe multidisciplinar, que eles são a chave para tudo, sabe? O cão, ele não veio para substituir esse tratamento, né? O cão, ele é só um ajudador e um complemento para facilitar a aproximação da criança. Porque às vezes tem criança que vai ter 3, 4 meses ali,
E o psicólogo não vai conseguir entrar na cabeça dessa criança de jeito nenhum, porque é dela. Ela não quer conversar, ela não quer trocar aquela boa ideia, mas às vezes o cão por si só, ele vai conseguir chegar em lugares que o profissional não vai conseguir. Lógico que a gente pega o conselho do fisioterapeuta, até onde a criança pode ir. O cão ele é só um facilitador para esse tratamento, não substitui em nada. É igual eu falo assim, o José Arthur, que tá aí atrás. Até dormindo aqui, pai. Assim como o José Arthur tem o autismo, a Maria Laura também tem, e ele tem a síndrome de Down. Só que o meu José, ele é não verbal. Aí onde ajuda na fala, vai, tipo assim, estimular. Igual o José comunica Entendi, muito bem. entendi. Mas nisso ele entra, a sinoterapia ela entra? Entra. Então o cão ele é um aporte para qualquer tipo de coisa que o profissional precisa. Agora no caso do José, falou que algumas partes ele é não verbal. Sim. Eu consigo ensinar meu cachorro a latir. Dou um comando, ele late. Eu dou outro comando, ele fica quieto. Então a criança, quando ela vê isso, é como se eu estivesse pegando a criança e colocando ela para adestrar o cão. Um exemplo. Às vezes eu jogo uma bolinha e faço a criança jogar essa bolinha para o cão ir lá, morder e buscar. Nesse movimento que a criança vai fazendo isso, ela está trabalhando a parte É o estímulo, né? estímulo de fisioterapia. Às vezes chutar uma bola para o cão buscar, às vezes vai substituir alguns passos que o fisioterapeuta vai fazer. Lógico que a gente vai fazer tudo com acompanhamento dos profissionais. Mas, às vezes, a criança, quando ela vê, eu falo late, meu cachorro late. A criança, ela percebe isso. Agora vai, você, fala late. Quando uma criança autista, às vezes uma criança com síndrome de Down, ela vê que ela tem influência sobre um ser, para ela a coisa mais perfeita do mundo. Porque ela por si só, ela está trabalhando com o cão que está obedecendo ela. Tem criança que quando manda o cão sentar, ela quer contar para todo mundo. Então ali eu já tenho que pensar o quê? Ela está trabalhando a parte social dela. Foi uma conquista que ela teve. Que ela vai te incluir. Você tá vendo que eu fiz um cachorro? Ela vai incluir a Tamara, vai incluir a tia. Então isso aí você já consegue meio que, como o pessoal na roça fala, comer pelas beiradas. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, uma fono, né? Uma fonoaudióloga, ela pode trazer a sinoterapia para trabalhar em conjunto. Seria uma nova ferramenta para ela trabalhar. Exatamente. Aí, se for uma demanda de terapia ocupacional, Exatamente. aí tem a terapeuta ocupacional junto com o cão e você vai lá junto, né? E traz a sinoterapia ali dentro da terapia como uma ferramenta. Se for uma questão motora, vai junto com o fisioterapeuta. Então você conseguiu entender que eles vão nos usar, né? A gente vai estar ali na sala, às vezes, com uma criança só. Às vezes, vamos pegar ali o fisioterapeuta, ele quer ensinar a criança a colocar os brinquedos na caixa. Você, junto com a Mel, é um recurso a mais É um que o recurso. terapeuta tem Que para a criança ela trabalhar. vai se sentir estimulada em fazer o quê? Com o cão, pega o brinquedinho e coloca na caixa azul. Aí eu vou ensinar meu cachorro a diferenciar onde colocar o brinquedo junto com a criança. Ou às vezes eu vou esconder o brinquedo da criança e a criança ela vai ver o cachorro farejando e vai procurar exclusivamente naquela caixa. Então ela já vai começar a criar o quê? Neuroplasticidade e neurogênese, que são dois aspectos científicos que eu fiz questão de colocar nesse livro. Que é o quê? Que uma condiciona a criar novos neurônios, que tudo que a criança faz, ela aprende, então ela criou uma conexão. E o aprendizado, que é a repetição daquela conexão. Então, sabendo que eu junto ali, lógico que tá muito mastigado, porque pesquisar isso aí deu um trabalho danado. Então, eu pego lá o que o profissional, ele precisa, adestro o meu cão, ou Gustavo, eu preciso que o seu cachorro suba naquela prancha. Vou trabalhar com o meu cão algumas semanas, vou subir na prancha, a criança vai levar o cachorro para subir na prancha. Ao invés da criança Então, tem uma subir, atividade prévia, né? Você trabalha com o cão antes, a demanda, o terapeuta ele vai te ele falar. vai só me demandar, Gustavo, preciso disso, disso, disso. Entendi. Né? Então eu vou ser o auxiliar dele. Mas temos também, igual eu falei, isso aqui a gente está colocando dentro de um corpo de pessoas que têm condição de fazer esse atendimento. E quem não tem? O outro desafio agora é esse. É aquela senhora que eu comentei inicialmente que está lá no interior, não tem como vir, mas tem uma criança que está lá, apresenta os traços de síndrome de Down, de autismo, de toque. E aí, como que a gente vai ajudar esse povo? A ideia, então, seria uma senhora ler isso daí. Tem gente que está no interior que não sabe nem o que é autismo. Quer dizer, a informação, às vezes, até chega aos poucos, mas quem tem pessoas que têm crianças desse nível em casa, sabe que não tem tempo nem para ver uma televisão. Então, às vezes, alguém dá de presente um livro, dá de presente uma informação dessa, ela começa a ler. Pô, meu filho, ele tem esse movimento repetitivo por causa de quê?
O livro explica por que ele tem esse movimento. Ele diferencia, às vezes, as fases do autismo. Que a pessoa ela vai ler, pô, minha vizinha ou eu mesmo tenho um cachorrinho dentro de casa. Será que meu filho consegue melhorar o andar dele com esse cachorrinho? Será que meu filho ele consegue demonstrar o que ele sente através do que o cachorro sente? Então a ideia do livro seria mais ou menos essa. Então, o livro, né, a sua mensagem para o leitor não é só a sinoterapia, né? Não, de forma Ele alguma. fala sobre sinais de autismo. Conta aí um pouquinho para a gente, assim, resumidamente Mais ou agora, menos que um focando spoiler, o né? livro, gente, que capa linda. Achei maravilhoso, já estou curiosa aqui para ler. Fala um pouquinho, Gustavo, por favor. A ideia principal, né, que as pessoas às vezes perguntam, Gustavo, você está deixando de ganhar dinheiro. Eu não me preocupo com dinheiro, tá, gente? Fica bem claro isso aí. Não, a ideia não é vender material, não é vender informação, é vender ajuda às pessoas. É saber que eu escrevi, eu fiz, eu fui atrás, sofri muitas coisas, né, por causa do conhecimento desse livro, mas saber que uma criança foi ajudada, então eu sei que a minha missão como ser humano está sendo feita. E a ideia do livro em si, né, um dos assuntos principais é trazer com que as pessoas tenham sucesso, né? Não falando que eu sou a solução, que o livro é a solução, que os cães são a solução, não. Os cães eles são os facilitadores e eles vão abrir a porta para que mais coisas aconteçam. Então, o livro ali vai ensinar o quê? Abrir, a gente tem que imaginar a nossa cabeça como uma caixa de ferramentas e eu tô colocando mais ferramentas ali dentro. Tô colocando ali um conhecimento que essa pessoa não tem, um conhecimento da pessoa que já tem e um conhecimento da pessoa que tem o poder de execução fazer. Que é a ideia de pegar a pessoa no interior e fazer e também levar para um diretor, levar para uma pessoa que está ali dentro da medicina, pô, realmente faz sentido o que está nesse livro porque você buscou embasamento científico. Então eu tenho dois polos que eu vou atender. Como que a pessoa vai colocar em execução o que está nesse livro aí? Ela vai aprender, ela vai ler, só que ela vai começar, isso aí vai deixar a pessoa curiosa de buscar mais informação. Esse livro é como se fosse uma semente plantada. Agora regar e dar o crescimento, a própria pessoa por si só ela vai ter que entender que ela tem que ir atrás. Mas ela sabe que tem uma luz no fim do túnel, e ela já iniciar alguma coisa para melhorar essa criança, ou esse adulto, ou esse idoso. Gustavo, o conselho que você daria hoje para uma família que acabou de receber o diagnóstico? E o que você gostaria que as famílias soubessem sobre a sinoterapia? Bom, não é o fim do túnel, não é o fim da linha, não é o fim do... A gente assusta que, meu filho tem uma doença que é o autismo, né? Lógico que sim, tem que se preparar porque é uma mudança de vida, né? Mas a criança ela vai se portar de forma diferente. E não é uma doença, Não né? é É uma doença, condição, né, apesar de ter Gustavo? alguns problemas neurológicos, algumas coisas que envolvem coisas que acontecem da cabeça de forma diferente, a gente não tem que colocar como aquilo uma par da sociedade. Meu filho é doente, então minha vida vai mudar, a gente tem que separar de todo mundo. Não, de forma alguma. A gente vai só tem que incluir essa criança de forma diferente dentro do meio de todos. Então, tem crianças que, estando com o amigo dele ali, o cachorro ali, no meio de 1 milhão de pessoas, ela vai sentir como dentro, como normal. Então, a sinoterapia ela vai facilitar da seguinte forma. Eu tenho que trabalhar para com que meu cão faça essa criança ser aceita no meio dos normais. Não é que a criança ela vai ser um anormal. Ela vai só ser diferente no meio daquele que dizer assim, aquelas crianças que não enxergam ainda que é uma criança igual. A maior dificuldade está dentro de casa. É a gente aceitar. Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar isso na criança, mais respostas benéficas ela vai ter. Que o problema não é nem a criança em si, o problema são os pais. Minha vida acabou porque meu filho é autista. Não, seu filho continua sendo uma criança normal. Porque antes você pensava em trazer... pensava em trazer... fazer as coisas pela criança sem o diagnóstico. Agora que você tem o diagnóstico, é mais fácil a gente conseguir ajudar essa criança para você estar sendo um problema. Então eu acho que a gente não deve pensar assim. Seria só mais um desafio que não é impossível de ganhar. É desafiador, né? A gente costuma geralmente ouvir mais mães atípicas, né? Estamos aqui com um pai que, além de terapeuta, escritor, policial militar,
atua, né, na sinoterapia, também é um pai atípico, né, trazendo as vivências dele aqui. E é bom, né, também a gente ouvir o relato como pai, de saber que tá tudo bem, né, o diagnóstico não define o que a criança é, e é buscar mesmo os estímulos, né, os tratamentos, as terapias, a sinoterapia aqui no caso, que está sendo nova para a gente, mas é isso. Você E quer, viver com essa criança, né? Estamos aqui com o José hoje. né, José? Dá um José oi pro Arthur, pessoal, Vem só cá, quem dá vive abraço aqui. entende. dá um abraço. A mãe que precisa levar o filho para o trabalho. Caramba, Então, Gustavo, eu queria muito, muito mesmo te agradecer. Sim, e se você quiser deixar uma mensagem para todas as famílias que assistem a gente, Gustavo. Claro, de antemão agradecer, o prazer é todo meu, né, em mostrar um pouco daquilo que não só eu vi, eu sei que tem muitas pessoas que estão na mesma situação que eu, que gostam de cães, querem ensinar os cães, mas às vezes não tem a voz que graças a Deus eu estou conseguindo ter, mas vocês estão bem representados, porque a nossa causa é sempre pelo próximo, seja através do cão, seja através do cavalo, já é feito terapias até com peixe, então o que tem que ser interessante? Eu olhar o meio que eu estou, olhar o comportamento daquela criança e saber, às vezes, uma bola vai ser a conexão que aquela criança precisa. Eu só tenho que ter um olhar mais refinado para o meu filho, para o meu primo, para o meu tio, que a diferença está aí, né? Não são as pessoas que vão fazer, é o nosso olhar em relação ao mundo que tem que mudar. Então, continue amando aí. Eu sei que é difícil, eu sei que parece impossível, mas as ferramentas elas existem aí. Então é só a gente pegar e usar. Muito obrigada mesmo pelo seu relato, pelas explicações, né? Obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui hoje. A gente apresentando aqui nesse episódio uma terapia que pode fazer diferença aí na vida de muitas famílias, né? Deixa pra gente aí seu Instagram, pro pessoal que tá te vendo, onde é que pode te encontrar. Claro, claro. Tem um Instagram aí. Esse beijinho você é gostosinho? É o GHMel2, né? O Instagram, o contato é o 319 99826774. E saibam que eu tenho imenso prazer em ajudar no que for preciso, sabe? Não, eu não me cobro de não fazer. Na verdade, eu cobro quando eu não sou ali, Gustavo, faço, porque não é dinheiro que vai me pagar. Não é dinheiro, não é vender material, não é vender conhecimento. É saber com que, às vezes, o que eu falei para um pai ou para uma mãe surtiu efeito no filho dela. Então, o meu prazer tá nisso daí. Então, se esse episódio fez sentido para você, despertou uma curiosidade aí nessa nova terapia, que é a sinoterapia, compartilhe com outras famílias, siga a gente no @só quem vive entende. Muito obrigada. Vem pro Mãecast, só quem vive entende.